Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM FM. Sou Juliana Vieira e está começando mais um programa Estação Saúde, neste sábado, dia 30 de abril de 2016. Na mesa de áudio, Norival Santos, muito bom dia. Na produção e reportagem, Kiane Sutelo. E participe então conosco aqui do programa, no programa pela nossa fanpage no Facebook, Estação Saúde Talk Show, ou ainda pelo WhatsApp, pelo telefone 93660949. Sua participação é sempre muito bem-vinda, perguntas, sugestões, enfim, pelo WhatsApp então 51, 93660949. Bom dia, Claudionei. Bom dia, Juliana. 13 graus e 2 décimos. Os ouvintes sabem que eu odeio o inverno, mas confesso que é uma temperatura aconchegante. Eu acho que inverno... é pra tanto? Odeia a estação mesmo? Para mim poderia ser 12 meses de verão. Assim. Eu gosto muito do verão. Acho uma estação mais alegre, apesar do inverno ser mais romântico. É, completamente. Eu gosto muito do inverno. Mas cada um com suas preferências. Agora, 10 horas e 1 minuto, qual é a nossa... Qual é a nossa trilha sonora de hoje? Nossa trilha sonora hoje é mais um recado, digamos, um recado musical, um alerta, já que estamos falando de frio, de inverno. O tema do programa de hoje vem com a Turma da Mônica. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Contra essa gripe que acabou de chegar. E com essa gripe não se deve vacilar. É o vírus influenza H1N1. É a tal gripe suína que assusta qualquer um. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar. Pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar. Pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. E essa foi nossa trilha recado, sonora. Dado o recado, é verdade. Na verdade, esse é o jingle, então, da campanha, do Ministério da Saúde. Dando o recado, então, sem abraço, sem beijinho, é uma forma de prevenir, Isso, então... que não falte calor humano, mas vamos evitar muito o contato físico por causa da H1N1 aí que anda... Exatamente. E o frio chegou, então, já que nós estamos falando sobre isso essa semana aqui no sul do país, junto com as gripes, com os resfriados e com as demais doenças que costumam incomodar nessa época. E a Prefeitura de Porto Alegre realiza hoje, inclusive, a mobilização nacional do dia D, que é contra H1N1. Então serão 142 unidades de saúde abertas, hoje até às 5 horas da tarde, para vacinar o público-alvo. E esse é o tema de hoje, então, aqui do programa do Estação Saúde, as gripes, os resfriados e a imunização. Desde já fica o nosso convite para que você, ouvinte, participe conosco, agora 10 horas e 3 minutos, pelo WhatsApp 93660949. E você, ouvinte, então, quer saber mais sobre o assunto? Participe pelo WhatsApp ou ainda pela nossa fanpage, Estação Saúde Talk Show. E para debater então esse assunto, estamos com a infectologista da Santa Casa de Porto Alegre, Sinara Carvalho Nunes. Muito bom dia. Bom dia. E também com o responsável técnico pela clínica Companhia de Vacinas, doutor Mário Laser. É laser, né? Que se pronuncia. Muito bom dia. Mesmo. Muito bom dia. Prazer em participar. É uma honra. O prazer é nosso em tê-los hoje aqui, então, para debater ainda esse assunto. Doutora Sinara, qual é a diferença entre a gripe, o resfriado e H1N1, chamada gripe A? Bom, a gripe é causada pelo vírus influenza, enquanto o resfriado pode ser causado mais frequentemente pelo rinovírus, que tem uns 100 subtipos. Em relação à gripe, ela, na verdade, existe já existia a gripe sazonal, que a gente chama,
que é o H3N2, e em 2009, né, então, foi identificado o vírus H1N1, que é um vírus influenza, mas o que diferencia, na verdade, é a nomenclatura desses vírus e a apresentação clínica. A grande questão em 2009 do H1N1, em primeiro lugar, a fácil disseminação entre as pessoas, tanto que se transformou em pandemia. E também a apresentação clínica. Enquanto a gripe sazonal, que era a gripe que a gente já conhecia, ela tem um quadro que não complica naquele momento, o H1N1 ele pode evoluir em algumas pessoas para um quadro respiratório grave, de pneumonite, insuficiência respiratória e até óbito. Certo. E quais são as outras principais doenças, né, que se intensificam principalmente nessa estação do ano, que é o inverno? E como preveni-las assim? Bom, basicamente, então, é gripe e resfriado. E a prevenção, então, como diz o jingle, né? O jingle que é nem abraço, nem aperto de mão, nem beijinho, porque a transmissão, a disseminação desses vírus, tanto do resfriado quanto da gripe, é pelo contato com as secreções retrofaríngeas, ou seja, respiratórias, no espirro, na tosse. Então, lavagem de mãos, se tiver com sintomas, tomar certos cuidados ao tossir, usar uma toalha, esse papel toalha, lavar as mãos, usar o álcool a 70% e, principalmente, né, a vacina. Que, na verdade, a vacina, se seguir essa definição do Ministério da Saúde para alguns grupos, mas, na verdade, a vacina, todas as pessoas podem fazer a vacina. A única contraindicação, dá para dizer, é a alergia a ovo mesmo. Certo. E, doutor Mário, qual é a periodicidade, né, de chegada das vacinas nas clínicas? Tu está falando especificamente da gripe, né? Exato, tá. Exatamente. Há uma certa dificuldade, eu diria assim, até dificuldade técnica, devido à situação, vamos dizer assim, das fábricas, dos laboratórios e das fábricas, para decidir, vamos dizer, qual é as cepas, porque a gripe é mutante, as cepas são mutantes, então todos os anos há mutações, então assim, existe um pool de cientistas que pesquisam isso aí. No final, vamos supor, pegar uma coisa prática, no final do inverno, do Cone Norte, eles se reúnem para decidir qual é a vacina que vai ser utilizada no Cone Sul, vacina da gripe. E isso é mandado para essas fábricas, existe um pool de cientistas no mundo inteiro, são 118 países mais ou menos, as bases são quatro, nos Estados Unidos, Atlanta, se eu não me engano, na Austrália é Melbourne, eu tenho até anotado aqui, Tóquio e Londres. Eles reúnem todos esses dados e mandam para os vários laboratórios que tem no mundo inteiro que fabricam vacinas. Mas aí existe uma série de problemas, e esse ano acho que nós tivemos esse tipo de problema, para vocês entenderem a dificuldade de a gente receber essas vacinas para poder passar para o consumidor. Então, assim, como essas vacinas são incubadas em ovo, em embriões de ovo, tem que haver, todas as fábricas têm que ter uma quantidade grande de galinheiros e ovos para vamos dizer, produzir essas vacinas. E parece que este ano houve, eu não tenho uma certeza absoluta, porque infelizmente a gente não chega a esses dados, parece que esse ano houve realmente uma produção menor e uma distribuição menor, então, consequentemente, de vacinas para os países do Cone Sul, Argentina, Chile, Brasil, etc, etc. E o Brasil esse ano foi premiado, realmente assim, foi uma quantidade pequena, e as clínicas particulares receberam uma quantidade pequena. E se eu não me engano também, os postos de saúde não vão receber a quantidade ideal, por isso que eles limitaram as populações que vão receber essas vacinas, porque não houve realmente uma fabricação quantitativa suficiente
para atender às necessidades populacionais. A vacina fabricada nos postos de saúde, eu acho que a infectologista aqui, a Sinara, pode responder isso melhor, ela é, se eu não me engano, fabricada no Butantan, né, se eu não me engano, e a primeira experiência brasileira, o Butantan é excelente, maravilhoso, mas a quantidade que os postos vão receber não vai ser, se não me engano, suficiente para suprir as necessidades. E tem uma noção assim de números para passar para a gente, por exemplo, nos anos anteriores e esse ano mais ou menos? Varia muito. Varia. Olha, por exemplo, ano passado a gente recebeu as vacinas e trabalhou com elas até junho. Este ano não tem perspectiva nenhuma, eu estou falando das vacinas particulares, não tem perspectiva nenhuma de maio em diante. Nós estamos parados. Completamente parados. Todas, eu conheço todas as clínicas de vacina de Porto Alegre e a gente inclusive troca, vamos dizer, informações. Claro. E realmente as chances são mínimas, eu diria quase zero, de nós recebermos mais vacinas da gripe. Isso é assustador. Doutora Sinara, como faz então, né? Vamos trabalhar na prevenção, como é que faz para evitar a transmissão? É isso aí. Na verdade, a gente tem que pensar sempre, quanto mais pessoas vacinadas, menos a probabilidade de infecção e menos a probabilidade de replicação do vírus e mudança do vírus. Mas, assim, ó, em relação ao H1N1, que é o que é a grande questão, porque, assim, ó, as complicações da gripe comum, elas vão ocorrer, elas podem dar uma sinusite, uma pneumonia, que é tratada tranquilamente com um antibiótico, né? A grande questão é o H1N1, por causa dessa apresentação de pneumonite, que leva a insuficiência respiratória e óbito. Então, assim, como o serviço público contempla essas pessoas, que seriam as crianças de 6 a 5 anos, eu acredito, os idosos, os imunossuprimidos como HIV, cardiopatas, então já vai ter uma quantidade de pessoas vacinadas. Bem significativa. Consequentemente, que não se infectarão e não transmitirão para outras pessoas. Além disso, a importância, se a pessoa tiver sintomas, se não se vacinou, essas medidas de proteção no contato corpo a corpo, né? Até aproveitando mais uma vez o gancho, então, aqui, doutora Sinara, dá licença, lembrando que serão 142 unidades hoje, né? Unidades de saúde abertas até às 5 horas da tarde, então, para vacinar o público-alvo. Então, hoje está tendo uma mobilização nacional do dia D, né? Que é contra H1N1. E no transporte público, como é que a gente faz para... no coletivo, no ambiente fechado. Exato, exatamente. Dentro do ônibus mesmo, dentro do trem, enfim, lugares que às vezes a gente passa muito tempo. Os cuidados são os mesmos, no sentido, né? Se tem os sintomas, na hora do espirro, usar um papel toalha. A pessoa que está com gripe ou resfriado, ela realmente passa a mão nas secreções. Então, essa mão deve ser lavada com água e sabão. Pode também lançar a mão do álcool gel a 70%. E então são esses cuidados básicos, assim, porque o vírus da gripe, ele é facilmente transmitido. Mas sempre pensar que assim, em 2009, quando houve a pandemia do H1N1, naquele momento não existia vacina. Então, a partir de 2010, foi produzida a vacina contra o H1N1. Então, a gente até observa, o Rio Grande do Sul, na verdade, ele teve uma alta mortalidade. Foram 10% de mortalidade pelo H1N1. Então, é um número muito alto. Então, realmente, aí o que aconteceu? O Ministério da Saúde contemplou sempre o Rio Grande do Sul com mais vacinas. Tanto que agora, quando teve esse surto em São Paulo, não chegou a se comparar aqui. Por quê? Porque as pessoas eram vacinadas. Talvez o fato das pessoas serem vacinadas garanta uma certa proteção ao H1N1 nos anos mesmo sem a vacina. Porque a gente tem que pensar também que o vírus, quanto mais ele se dissemina e mais se replica nas pessoas, mais ele muda. Como o número de infecções por H1N1 ele é menor em relação à gripe comum, então ele muda menos. Então, talvez a vacina das pessoas vacinadas nos anos anteriores ainda tenha uma certa imunidade.
Bom, na verdade, assim, a vacina da gripe, ela tem validade até dezembro, oficialmente. Justamente por causa dessas mutações, inclusive a pergunta que se faz bom, eu fiz a vacina em 2015, não pode ser útil em 2016? Não pode. E isso, inclusive, agora, recentemente, a Unimed até mandou uma circular explicando isso. Tem que realmente fazer a vacina nova, porque são cepas novas, houve mutações, e para isso é que aquilo que eu expliquei, há um pool de cientistas que pesquisa isso e que encaminha isso para as fábricas para tomar todo ano. Era justamente essa a minha pergunta, de quanto em quanto tempo, né, que deve-se tomar as principais vacinas? Todos os anos. Da gripe? Sim, da gripe. Da gripe. Todos os anos. Todos os anos. Juliana, até em cima das informações que o Dr. Mário deu há pouco sobre a fabricação, que em breve não teremos mais essa vacina no mercado. O Rio Grande do Sul, por ter esse clima instável que temos, tem uma certa prioridade do governo para distribuição ou não? Vacinar, eu acho que sim, né? Tem, como sim. Eu acabei de falar, né? Então, exatamente. O Rio Grande do Sul sempre foi... ele foi contemplado, baseado nessa alta mortalidade pelo H1N1 em 2009, pelo clima, com o maior. Por isso que, se a gente for avaliar agora, quando teve surto em São Paulo, se observou que houveram casos de H1N1, mas não com o impacto de São Paulo. Porque, assim, o Rio Grande do Sul, as pessoas são mais vacinadas, né, comparado a outros estados. Posso fazer um ganchozinho aí? Deve, claro, do que a doutora Sinara falou, porque eu sou pediatra. E a gente vê isso no dia a dia da clínica. Creches. É um horror a maneira com que funcionam essas creches. Essas creches são abertas geralmente por pessoas, vamos dizer, por iniciativa particular, que não tem a menor noção desses cuidados que a doutora Sinara falou. Então a gente vê aquelas cuidadoras, quando passam de uma criança para outra, a criança está com o nariz correndo ali, e não lavam as mãos. Simplesmente vão e trocam a fralda dessa criança, depois vão para outra criança, e aí se espalha. Então começa a ocorrer esses tipos de surtos. São cuidados básicos, praticamente. E são vamos dizer assim, essas crianças estão na época de risco, entende? Claro. Então é importante lembrar isso aí. As creches têm que modificar esse tipo de conduta, e a gente já falou isso várias vezes, já discutiu isso. Existe alguma fiscalização? Porque são nos primeiros meses de vida, geralmente, né, a partir do 4º mês, mais ou menos, que as creches costumam aceitar as crianças. E é exatamente isso, que teoricamente deveriam ficar 10 bebês no berçário para 2 cuidadoras, segundo a lei. Isso às vezes a gente sabe que não acontece. Mas, então, uma criança adoece, todas adoecem. E não existe fiscalização nesse sentido? Na verdade, deveria haver assim, um certificado de vigilância sanitária em cada creche. Agora, vai lá olhar se tem. Eu diria que a grande maioria não tem. Então, por exemplo, os meus pacientes, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: tu vai ter nenê, primeiro entra dentro da creche e olha todas as condições de cuidado, limpeza, etc., dentro da propés, usar chapeuzinho na cabeça na cozinha, o tipo de alimentação, o tipo de piso que tem, etc., etc., mas... E aí, como é que essas cuidadoras funcionam naquele momento? Ficar olhando como é que elas... Observar. Claro. E dar uma olhada na parede se tem um certificado da vigilância sanitária. Perfeito. Até que fique como alerta para os pais, ouvintes nossos que são pais, que têm filhos em creche, para sem dúvida ter atenção com esses detalhes. Certo. Agora, 10h17, o tempo voa, passa rapidinho esse programa de manhã. Quando a gente começa a desenvolver o assunto, e me diz uma coisa, quem é que pode e deve tomar as vacinas? Basicamente as populações de risco, isso está estabelecido, né, pelo Ministério da Saúde. Então, crianças de 6 meses até, se eu não me engano, se não me falha a memória, até os 5 anos, e velhos ou idosos acima de 50 anos, basicamente. Na verdade, como a Sinara disse, todo mundo devia se vacinar. E é muito importante isso aí, só que não tem vacina para todo mundo. Não tem vacina, então se vai no público-alvo. Agora, 10h18, muito bom dia para você, Estação Saúde. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Daqui a pouco, Sexo, Saúde e Prazer, às 10h30 da manhã. Apresentação Paulo Araújo. Bandeirantes. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com Conexão, conectando pessoas, marcas e serviços.
conconexão.com.br. 3384-4000. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta, então. Para colocar a sua marca no mundo, não esqueça de anunciar com a Conconexão. Ligue 33844000 ou acesse conconexão.com.br. Isso aí, estamos ainda assustados aqui com a notícia sobre a vacina. Sobre né? a falta de vacinas. A falta né? da vacina ainda antes de entrar o inverno. Exatamente. Então são muitas as maneiras de cuidar da saúde nesse período de frio. E uma delas é o exercício físico, como conta pra gente a Kiane Sutelo. Vamos escutar a matéria, então. Vamos escutar a matéria, então, da Kiane Sutelo, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto também. Mas daqui a pouquinho a gente roda a matéria. Enquanto isso, além do exercício físico, vou te falar uma coisa, Claudionei, que todos nós sabemos também, ou nem tanto, né? Mas deveríamos saber que o consumo da água pura também é muito importante. E para falar sobre isso, está aqui no estúdio também conosco o diretor da WaterSul Purificadores e Mineralizadores de Água, Hernandes Bastianello. Muito bom dia! Bom dia, ouvintes. Bom dia, Juliana. Como é que o senhor está... Claudionei e os médicos presentes. Como é que o senhor está sobrevivendo nesse frio? Nossa. Não se resfriou ainda? Não. Bebendo bastante água. Bebendo bastante água. E me diz uma coisa, são muitas as impurezas encontradas na água que bebemos? Muitas. Olha, eu já vou enumerá-las algumas aqui, ó. Os aparelhos da WaterSul, tanto o mineralizador quanto os purificadores de água, eles removem metais pesados, chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio, cobre. Também a turbidez, como a cor, o sabor, além disso, elimina todas as impurezas e, ao mesmo tempo, ele transforma a água da torneira em mineral, depois de purificá-la e tratá-la. Certo. E de que forma esses equipamentos auxiliam assim na limpeza da água, né? De que maneira? É através dos componentes filtrantes, entre ele a dolomita, o cristal de quartzo, o carvão ativado, a prata coloidal. Também ele tem um produto que se chama Ceseu Life, que ele faz com que a água se torne bactericida, que a água se torna bacterostático e com eficiência bacteriológica. Elimina todas as impurezas da água. A água fica 100% pura e imune de qualquer doença transmitida pela água. Importante, né, doutor, o consumo de água. Com certeza, muito importante. O senhor tem o hábito de tomar bastante água por dia? Ou deveria? Razoavelmente, mas deveria tomar uns 2 litros por dia. Que é o ideal, disso, eu estou consciente disso. Entendo. Entende? Não sei se eu tomo tudo isso, mas realmente é o interessante. Doutora Sinara, tem o hábito de tomar água? Tomo, só que eu uso uma mineral, que eu não vou dizer a marca, entendi. Que ela na verdade, ela não é gaseificada artificialmente, ela é naturalmente, então eu tomo bastante água. Mas essa questão dos 2 litros aí, ela é relativa. Na verdade, a gente tem que se sentir hidratado, né? Sentir sede, não pode chegar a sentir mais sede, importante, porque inclusive o gaúcho, ele toma chimarrão, né? Então, também... É água. Exatamente. É líquido. Né? Que é líquido. É líquido. Até com relação a isso, eu como cliente dos purificadores do WaterSul, eu noto que o WaterSul não tem gosto, aquele gosto que a água geralmente traz, que tu sente, que não sabe se é da bombona ou se tu for consumir água da torneira. A WaterSul não tem isso, e pode, acho que até alterar o gosto do chimarrão também, né? Uma água purificada. Principalmente o cloro. O cloro altera o gosto da erva e você vai vai tomar um chimarrão se tomar com água pura, dos purificadores de água da WaterSul, você vai notar a diferença na hora. É água pura, sem gosto, sem cheiro, é só água, né? E voltando ao termo saúde, 70% do nosso corpo é água. No momento que você tomar água pura, você está imune a qualquer tipo de doença em 70%. Os outros 30% você poderá, no contato pessoal, que nem os doutores estavam falando, ou digamos, tendo um vício como cigarro, enfim, não praticando esporte e outras coisas. Mas 70% está garantido tomando água pura. A água pura. Então tá o seu Hernandes Bastianello, é difícil esse sobrenome. Tá vendo? É o diretor da WaterSul, Purificadores, Mineralizadores de Água, né? Mais informações também pode acessar o site, que é watersul.com.br. E
ou ligar para o telefone 3231-4567, ter a certeza de que vai tomar água pura. Nós estamos aproveitando, nós estamos no Menino Deus, ali na Calvi, esquina Getúlio Vargas, terceiro andar, e as pessoas poderão ligar não só para o 3231-4567, mas também para o 3235-3375. E nós estamos fazendo uma promoção nesse final de mês de promoção para o Dia das Mães aí. Exatamente para isso aí, para o Dia das Mães. Um presente que a mãe vai lembrar. Dia das Mães, que é o dia da família, né? Ao beber água, ao estar bebendo água, a pessoa vai estar lembrando de quem deu o presente. Meu filho deu esse presente, então cada vez que beber a água, ela vai estar lembrando do presente que recebeu. E está ganhando muita saúde. Então as pessoas poderão ligar para 3231-4567, que a Jussara e as outras moças lá estão lá prontas para atendê-los. Maravilha, tá certo. Então, obrigada pelas informações, né? E também por disponibilizar esse aparelho aí maravilhoso, que as pessoas podem entrar em contato, então, e adquirir o seu. Eu agradeço o convite. Sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Muito obrigado. Assim como a água também é sempre bem-vinda. Então é isso, agora 10h25, lembrando que esse é o programa Estação Saúde. Hoje nós estamos falando sobre a gripe, gripes, resfriados, enfim, tudo que vem junto, né? E ainda sobre a imunização. Lembrando que hoje, então, é o dia da mobilização nacional do dia D contra H1N1. 142 unidades de saúde estarão abertas hoje até às 5 horas da tarde para vacinar, então, o seu público-alvo. Desde já, queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Sinara, doutor Mário. Mais alguma contribuição? Porque o nosso objetivo é sempre alertar a população e muito, né? Em tudo que diz respeito à saúde. Então, hoje, especificamente no dia da mobilização contra a gripe H1N1, qual é mais uma consideração importante nessa estação que nós estamos agora, inverno, frio, de prevenção? Bom, então, assim, quem que está contemplado pelo Ministério da Saúde, que faça a vacina, porque quanto menos pessoas infectadas, menos transmissão do vírus. E se tiver os sintomas, procurar o médico. Certo. E fica alerta até para filhos, né? Porque como o idoso é um dos contemplados, que leve o idoso para tomar essa vacina. Às vezes acontece isso, ele não quer ir. Não, mas o importante é que ele tem que tomar, tem que se vacinar. E eu faço um adendo aqui, os filhos que têm problemas respiratórios, tipo asma, cardiopatas, etc., só pedir para o seu pediatra um atestado, que automaticamente, levando esse atestado no posto de saúde, eles aplicam também, mesmo não sendo do grupo de risco. Ah, importante isso. E a gente tem feito isso diuturnamente. Isso é importante. É importante esclarecer que as pessoas ficam pensando às vezes, como a vacina é pelo SUS, então só médico que está atendendo no SUS pode prescrever a vacina. Mas não, né? Na verdade, todos nós temos SUS, então todos nós, dentro dos grupos, têm direito à vacina. Então, mesmo um médico do serviço privado, dos convênios, pode prescrever a vacina. Porque na hora de fazer ali, eles pedem a justificativa. Então, tem que levar a prescrição, no caso de um asmático, um adulto que tenha problema de coração, de pulmão, HIV, eles têm que ter a justificativa. Né? Certo, e só será priorizado, então, esse paciente mediante a apresentação desse atestado médico, né? Se não estiver dentro do grupo-alvo. Me corrija, Sinara, e mesmo, inclusive, adultos que estão fazendo quimioterapia, usando imunossupressores, mas que estão estabilizados, eu acho que automaticamente, se o médico fizer necessita a justificativa. Na verdade, a gente coloca lá, fazer vacina da gripe, justificativa, paciente com asma, paciente com DPOC, e ali esclarece, justifica e o paciente faz. Tá certo, então. Pessoal, queria muito agradecer a participação de vocês. É assim, já chegou no fim. Prazer foi todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Estamos às horas. Maravilha, obrigada. Isso aí, foi um prazer. Muito obrigada pela participação. Tudo bem, eu só queria ressaltar novamente o telefone, porque o espaço é curto e as pessoas aproveitarem. Da WaterSul, claro. 3231-4567. Por favor, liguem e aproveitem essa promoção e parabéns no programa. Vem aí Dia das Mães, domingo que vem, que sabe um excelente presente para as mamães. 3231-4567. 51, né? 3231-4567. Então, purificadores e mineralizadores. E o site www.watersul.com.br.
Claudionei, foi um prazer. Todo meu. Próximo sábado, então, véspera das mamães, um mega Verdade. programa para todas as mamães. Sem Fica o dúvida. convite. Exatamente, não percam. Então é isso, Estação Saúde vai ficando por aqui, agora 10h29. Obrigada, ouvintes, pela participação. Mais um tema maravilhoso finalizando então aqui mais um programa Estação Saúde. Um bom final de semana a todos e até sábado que vem. Até lá. Estação Saúde.